O sol de março castigava as ruas de Goiânia quando Leonardo estacionou sua caminhonete simples em frente ao restaurante Sabor Goiano. Era um estabelecimento que ele frequentava há anos, muito antes da fama chegar. Naquele sábado especial, havia prometido ao filho caçula, João Pedro, de apenas 8 anos, um almoço apenas dos dois, algo raro em sua agenda sempre corrida. Pai, posso pedir aquele peixe pintado que você sempre fala? Perguntou João Pedro, ajeitando a camisa polo azul que a mãe havia escolhido para o passeio. Claro, filho, hoje é seu dia, respondeu Leonardo, sorrindo enquanto segurava a mão pequena do menino. Vestia uma camisa xadrez simples, jeans desbotado e botas de couro, seu estilo despojado de sempre, longe dos paetês dos palcos. Ao entrar no restaurante, Leonardo notou que o movimento estava intenso. Famílias ocupavam quase todas as mesas, e o som das conversas se misturava ao tinir dos talheres. O aroma de pequi e mandioca frita pairava no ar, trazendo memórias de sua infância no interior. Aproximaram-se do balcão, onde uma jovem recepcionista de aproximadamente 20 anos os cumprimentou com um sorriso protocolar. Boa tarde, mesa para dois, por favor, disse Leonardo educadamente. A moça olhou para ele, depois para João Pedro, e sua expressão mudou sutilmente. Franziu o senho como se estivesse avaliando algo desagradável. Vocês têm reserva? Perguntou, embora várias mesas vazias fossem visíveis no salão. Não, mas sempre venho aqui. Nunca precisei de reserva, respondeu Leonardo, um pouco confuso. A recepcionista trocou olhares com um homem mais velho que se aproximou. Aparentemente o gerente. Ele era alto, de terno bem passado, e carregava uma expressão de superioridade que não tentava disfarçar. Senhor, infelizmente todas as nossas mesas estão reservadas para hoje, disse o gerente, sem sequer olhar diretamente para Leonardo. Mas eu posso ver várias mesas vazias ali, retrucou Leonardo, mantendo a calma, mas com uma pitada de incredulidade na voz. São reservas que chegam em breve. Talvez vocês encontrem lugar em algum estabelecimento mais adequado para vocês, disse o gerente, enfatizando a última parte com um tom condescendente. João Pedro puxou a camisa do pai, sussurrando. Pai, o que está acontecendo? Por que ele está falando assim? Leonardo sentiu o peito apertar. Não era a primeira vez que enfrentava preconceito, especialmente quando estava vestido de forma simples, longe dos holofotes. Mas na frente do filho era diferente. Era doloroso de uma forma que cortava mais profundo. Olha, eu sou cliente há anos. Meu nome é Leonardo, tentou explicar, mantendo a dignidade. Leonardo quem? Perguntou o gerente com desdém. Aqui só servimos pessoas com reserva ou que atendam ao nosso perfil de clientela. A humilhação era evidente. Outros clientes começaram a olhar, alguns com curiosidade, outros com desconforto pela situação constrangedora que se desenrolava. Leonardo respirou fundo. Podia sentir os olhos do filho em si, esperando uma reação. Naquele momento, uma escolha se apresentou. Poderia usar sua fama, gritar, fazer escândalo ou simplesmente sair. Mas havia uma terceira opção, uma que seu coração de pai e de homem do interior lhe sussurrava. Está bem, disse Leonardo calmamente, colocando a mão no ombro de João Pedro. Vamos embora, filho. Ao saírem, João Pedro estava visivelmente chateado. Pai, por que eles foram tão ruins com a gente? A gente não fez nada de errado. Leonardo parou na calçada, ajoelhou-se na altura do filho e olhou nos seus olhos castanhos, idênticos aos seus. Filho, às vezes as pessoas julgam outras sem conhecê-las. Elas olham para a roupa, para o carro, e acham que sabem quem somos. Mas elas estão erradas. Então por que a gente não falou para eles quem você é? Perguntou o menino, inocentemente. Leonardo sorriu. Uma mistura de tristeza e determinação em seu olhar. Por que, João Pedro? Ser respeitado só porque você é famoso não é o tipo de respeito que vale alguma coisa. O respeito verdadeiro vem de como tratamos as pessoas, independente de quem elas sejam.
Naquele momento, enquanto caminhavam de volta para a caminhonete sob o sol escaldante de Goiânia, uma ideia começou a tomar forma na mente de Leonardo. Não era sobre vingança ou retaliação. Era sobre algo muito mais profundo, sobre transformar aquela dor em algo que pudesse tocar corações e mudar perspectivas. Pai, a gente vai almoçar onde então? Perguntou João Pedro, ainda processando o que havia acontecido. Leonardo olhou para o filho, depois para o restaurante que os havia rejeitado e, finalmente, para o horizonte da cidade que tanto amava. Filho, vamos almoçar num lugar onde todo mundo é bem-vindo. E depois? Depois o papai tem uma ideia que pode ajudar muita gente. Enquanto dirigiam pelas ruas de Goiânia, Leonardo não podia parar de pensar na expressão de confusão e mágoa no rosto do filho. Aquela experiência havia plantado uma semente que, ele sabia, cresceria em algo muito maior do que ambos poderiam imaginar naquele momento. 3 dias se passaram desde o incidente no restaurante, mas Leonardo não conseguia tirar aquela experiência da cabeça. Estava em seu escritório em casa, um ambiente aconchegante com troféus, discos de ouro e fotos de família decorando as paredes de madeira. O som suave de uma viola vinha do estúdio ao lado, onde ensaiava suas músicas. Mônica, sua esposa, entrou carregando 2 xícaras de café e percebeu imediatamente o semblante pensativo do marido. Ainda pensando no que aconteceu no restaurante? Perguntou ela, sentando-se na poltrona ao lado da mesa. Leonardo suspirou, afastando os papéis que estava tentando revisar. Contratos para shows que pareciam menos importantes agora. Não consigo esquecer a cara do João Pedro, Mônica. Ele não entendeu por que fomos tratados daquele jeito. E eu me senti impotente. Mônica pegou a mão do marido. Casados há 15 anos, ela conhecia cada nuance de suas expressões, cada tom de sua voz quando algo o incomodava profundamente. Você sabe que isso não tem nada a ver com quem você é, né? Algumas pessoas simplesmente carregam preconceitos. Eu sei disso, respondeu Leonardo. Mas quantas outras pessoas passam por isso todo dia? Quantos pais levam seus filhos para almoçar e são humilhados só porque não dirigem um carro do ano ou não usam roupa de marca? Mônica observou o marido se levantar e caminhar até a janela que dava para o quintal, onde João Pedro brincava com o cachorro da família, um vira-lata chamado Trovão. Você está planejando algo, não está? Ela perguntou, conhecendo bem aquele olhar determinado. Leonardo se virou, os olhos brilhando com uma intensidade que ela não via há tempos. E se a gente transformasse essa experiência ruim em algo bom? Algo que realmente pudesse fazer diferença na vida das pessoas? Naquela mesma tarde, Leonardo ligou para seu empresário, Rodrigo, um homem prático que há 10 anos gerenciava sua carreira com eficiência. Leonardo, você quer fazer o quê? Perguntou Rodrigo do outro lado da linha, claramente confuso. Quero abrir um restaurante, Rodrigo, mas não qualquer restaurante. Um lugar onde todo mundo seja bem-vindo, independente de como se veste ou que carro dirige. Cara, você é cantor, não empresário do ramo alimentício. Isso é um investimento arriscado e completamente fora da sua área. Leonardo estava em sua varanda, observando o pôr do sol tingir o céu de Goiânia de tons alaranjados. Rodrigo, quantas vezes você me disse que minha música toca as pessoas porque fala de coisas reais, de sentimentos verdadeiros? Várias vezes, mas então isso é só uma extensão disso. Quero criar um lugar que toque as pessoas de forma diferente, que as faça sentir que pertencem a algum lugar. Houve uma pausa do outro lado da linha. Tá, vamos supor que você esteja falando sério. Qual seria o conceito? Leonardo havia pensado nisso. Muito. Um restaurante de comida goiana tradicional, preços justos, ambiente acolhedor. Mas a diferença é que todo mundo que trabalhar lá vai ser treinado para tratar cada cliente como se fosse família. Não importa se a pessoa chegou de Porsche ou de ônibus. E você quer chamar de quê? Leonardo sorriu, lembrando-se da conversa com o filho. Mesa de todos. Porque é isso que vai ser.
uma mesa onde todos são bem-vindos. Nos dias seguintes, Leonardo se jogou de cabeça no projeto. Visitou dezenas de pontos comerciais. Conversou com arquitetos, chefes e consultores do ramo alimentício. Cada pessoa que conhecia ficava impressionada não apenas com sua determinação, mas com a paixão genuína que demonstrava pelo projeto. Durante uma dessas visitas, conheceu Dona Maria, uma cozinheira de 55 anos que havia trabalhado em restaurantes de Goiânia por mais de 30 anos. Seu Leonardo, disse ela, ainda um pouco intimidada por estar conversando com uma celebridade. Posso perguntar por que o senhor quer entrar nesse ramo? Não é por dinheiro, né? O senhor já tem bastante. Eles estavam na cozinha industrial de um espaço que Leonardo estava considerando alugar. O cheiro de tinta fresca se misturava com o aroma de especiarias que Dona Maria havia trazido para mostrar algumas receitas. Dona Maria, a senhora já foi maltratada em algum lugar por causa da forma como se vestia ou por não ter dinheiro? Os olhos da cozinheira se encheram de lágrimas. Ela assentiu lentamente. Muitas vezes, meu filho, muitas vezes. Então a senhora entende porque isso é importante para mim. Naquela noite, em casa, Leonardo estava ajudando João Pedro com a lição de casa quando o menino fez uma pergunta que o pegou de surpresa. Pai, você vai mesmo abrir um restaurante? Como você soube disso? Ouvi você conversando com a mamãe. Vai ser um restaurante onde as pessoas vão ser legais com todo mundo? Leonardo parou de revisar o dever de matemática e olhou para o filho. É isso mesmo, João Pedro. Vai ser um lugar onde ninguém vai passar pelo que a gente passou. O menino ficou pensativo por um momento. Posso ajudar? Como assim? Posso ajudar a escolher as cores, os pratos, essas coisas? Leonardo sentiu o coração aquecer. Ali estava a confirmação de que estava no caminho certo. Se o projeto pudesse ensinar ao filho valores importantes sobre empatia e inclusão, já valeria todo o esforço e investimento. Claro que pode, filho. Vai ser nosso projeto. Enquanto tucava João Pedro na cama naquela noite, Leonardo olhou pela janela do quarto para as luzes da cidade. Em algum lugar lá fora, outras pessoas estavam sendo julgadas, rejeitadas, humilhadas por não se encaixarem em padrões superficiais. Mas se tudo desse certo, em breve haveria pelo menos um lugar onde isso não aconteceria. Um lugar onde a única coisa que importaria seria a humanidade de cada pessoa que entrasse pela porta. A semente havia sido plantada. Agora era hora de fazê-la crescer. 2 meses depois do incidente no restaurante, Leonardo estava de pé em meio a uma construção em andamento. O espaço que havia escolhido ficava numa área movimentada de Goiânia, acessível tanto para quem tinha carro quanto para quem dependia de transporte público. O som de martelos e furadeiras ecoava pelo ambiente enquanto ele visualizava como tudo ficaria pronto. Seu Leonardo, posso sugerir uma coisa? Disse Antônio, o mestre de obras, um homem de mãos calejadas e mais de 20 anos de experiência. Claro, Antônio. Qual é sua ideia? O senhor quer mesmo que essa entrada seja tão larga assim? Vai dar trabalho para climatizar. Leonardo sorriu. Antônio ainda não havia entendido completamente a filosofia por trás de cada detalhe do projeto. Antônio, essa entrada larga é proposital. Quero que qualquer pessoa que passar na rua possa ver lá dentro, ver que é um lugar acolhedor. E quero que pessoas com deficiência, mães com carrinho de bebê, idosos com andador, todo mundo possa entrar sem dificuldade. O mestre de obras acenou com a cabeça, mas Leonardo percebeu que havia mais perguntas em seus olhos. Seu Leonardo, não é por mal não, mas o senhor tem certeza que vai dar certo isso de não ligar para como as pessoas se vestem? Tem muito restaurante chique por aí que cobra caro, exatamente porque escolhe a clientela. Leonardo parou o que estava fazendo e se sentou num banquinho improvisado. Antônio, quantos filhos você tem? 3. Seu Leonardo. 2 meninos e uma menina. E se um dia você levasse eles para almoçar em algum lugar especial,
para comemorar algo importante e fossem maltratados só porque você não estava usando terno e gravata, como você se sentiria? Antônio ficou em silêncio por um momento, o peso da pergunta se estabelecendo entre eles. Acho que me sentiria humilhado e bravo, muito bravo. Então, você entende por que isso é importante para mim. Naquela mesma semana, Leonardo começou o processo de seleção da equipe. Havia decidido que não bastava ter um conceito bonito no papel. As pessoas que trabalhariam no Mesa de Todos precisavam genuinamente acreditar na filosofia do lugar. Durante as entrevistas, que aconteciam numa sala improvisada no próprio espaço em construção, Leonardo fazia uma pergunta específica para cada candidato. Imagine que entra aqui uma pessoa mal vestida, com cheiro de suor, talvez sem dinheiro para pagar a conta toda. Como você reagiria? As respostas variavam drasticamente. Alguns candidatos davam respostas que consideravam politicamente corretas, mas Leonardo percebia a falta de sinceridade. Outros eram honestos sobre seus preconceitos, o que ele respeitava mais do que as respostas falsas. Mas houve uma entrevista que o marcou especialmente. Cláudia era uma garçonete de 35 anos que havia sido demitida recentemente de um restaurante de luxo. Durante a entrevista, ela parecia nervosa, mexendo constantemente nas mãos. Cláudia, você parece incomodada. Algum problema? Perguntou Leonardo. Seu Leonardo, posso ser sincera? Por favor. Eu fui demitida do meu último emprego porque tratei bem um mendigo que entrou no restaurante. Meu chefe disse que eu não sabia filtrar a clientela adequada. Leonardo se inclinou para a frente, interessado. O que exatamente você fez? Era um dia frio e entrou um senhor idoso, muito mal vestido, pedindo só um copo d'água. Eu vi que ele estava tremendo. Então trouxe o copo d'água e um pãozinho que ia sobrar mesmo. Meu chefe me demitiu na hora. Leonardo sentiu um aperto no peito. Ali estava exatamente o tipo de pessoa que ele procurava. Cláudia, como você se sentiu sendo demitida por fazer o que achava certo? Triste, mas não arrependida. Minha mãe sempre me ensinou que a gente deve tratar os outros como gostaria de ser tratado. Cláudia foi a primeira pessoa contratada. Nos dias seguintes, Leonardo montou uma equipe ascética. Dona Maria ficou como chefe de cozinha, Cláudia como supervisora de atendimento, Carlos, um jovem de 22 anos que estava desempregado há meses, como garçom, e Sebastião, um senhor de 60 anos aposentado que queria continuar ativo como recepcionista. Uma semana antes da inauguração, Leonardo organizou um treinamento especial para toda a equipe. Eles se reuniram no restaurante que já estava praticamente pronto. Mesas de madeira rústica, decoração simples, mas aconchegante, plantas naturais dando vida ao ambiente. Pessoal, começou Leonardo, vocês não são apenas funcionários aqui. Vocês são embaixadores de uma filosofia. Cada pessoa que entrar por aquela porta vai ser tratada com a mesma dignidade, independentemente de qualquer coisa. Sebastião levantou a mão. Seu Leonardo, e se aparecer alguém realmente problemático, bêbado, agressivo? Sebastião, existe diferença entre ser pobre e ser mal educado. A gente vai tratar todo mundo com respeito, mas também vai exigir respeito de volta. O que não vamos fazer é julgar as pessoas pela aparência. Dona Maria, que estava ouvindo atentamente, fez um comentário que surpreendeu a todos. Seu Leonardo, posso contar uma coisa? Quando eu era criança, minha família era muito pobre. Às vezes, quando minha mãe conseguia uns trocados, a gente ia numa lanchonete na cidade. Nunca vou esquecer como os outros clientes olhavam para a gente como se fôssemos bichos. Isso marca uma criança para o resto da vida. O silêncio tomou conta do ambiente. Leonardo percebeu que cada pessoa ali carregava suas próprias cicatrizes de rejeição e preconceito. É exatamente por isso que estamos aqui, disse ele, para garantir que nenhuma criança, nenhuma família passe por isso quando vier aqui. Carlos, o jovem garçom, que havia estado quieto até então, se manifestou. Seu Leonardo,
Posso fazer uma sugestão? Claro, Carlos. E se a gente colocasse uma placa na entrada, algo que deixasse claro nossa política de boas-vindas? Leonardo gostou da ideia. Naquela mesma tarde, ele e João Pedro, que havia faltado à escola para acompanhar os preparativos finais, trabalharam juntos na criação da mensagem que ficaria na entrada do restaurante. Pai, pode escrever assim: aqui todo mundo é família, sugeriu o menino. Perfeito, filho, simples e direto. Enquanto o marceneiro preparava a placa, Leonardo recebeu uma ligação inesperada. Era Rodrigo, seu empresário, com uma notícia que o pegou de surpresa. Leonardo, você não vai acreditar. Um jornalista descobriu seu projeto e quer fazer uma matéria. A história de por que você decidiu abrir o restaurante. Leonardo sentiu um misto de empolgação e apreensão. Rodrigo, não quero que isso vire marketing. Não é sobre mim. É sobre as pessoas que vão ser bem tratadas aqui. Eu sei, cara. Mas pensa bem, se a mídia divulgar a história, mais pessoas vão conhecer o conceito. Outros empresários podem se inspirar e fazer algo parecido em outras cidades. Naquela noite, Leonardo conversou com Mônica sobre a possibilidade de dar a entrevista. O que você acha? Existe o risco de parecer que estou me promovendo? Mônica, sempre pragmática, deu a resposta que ele precisava ouvir. Léo, se sua intenção é pura, e eu sei que é, então não importa o que os outros vão pensar. Se essa história inspirar uma pessoa sequer a tratar outras com mais respeito, já valeu a pena. Na véspera da inauguração, Leonardo estava sozinho no restaurante, fazendo uma última vistoria. Tudo estava perfeito. A cozinha equipada, as mesas arrumadas, a equipe treinada e motivada. Mas mais importante que a estrutura física era o que aquele lugar representava. Uma resposta concreta à intolerância. Um espaço onde a humanidade de cada pessoa seria reconhecida e celebrada. Ao sair, Leonardo leu mais uma vez a placa na entrada. Mesa de todos. Aqui todo mundo é família. Amanhã, descobririam se uma ideia nascida da dor poderia realmente plantar sementes de transformação no coração das pessoas. O dia da inauguração amanheceu nublado em Goiânia, mas isso não diminuiu a ansiedade e expectativa que Leonardo sentia. Eram 6h da manhã e ele já estava no restaurante, conferindo cada detalhe pela última vez. Dona Maria havia chegado ainda mais cedo para preparar os primeiros pratos do dia. Seu Leonardo, o senhor dormiu bem? Perguntou ela, notando as olheiras em seu rosto. Para falar a verdade, Dona Maria, quase não preguei o olho. Fico pensando se vai dar certo, se as pessoas vão entender nossa proposta. Dona Maria parou de picar os temperos e olhou para ele com a sabedoria de quem viveu muito. Meu filho, quando a gente planta com amor e carinho, sempre colhe coisa boa. O senhor plantou essa ideia com o coração limpo, então só pode dar certo. Às 10h começaram a chegar os primeiros curiosos. A placa Mesa de Todos. Aqui todo mundo é família, chamava a atenção dos transeuntes. Sebastião, no seu primeiro dia como recepcionista, estava nervoso, mas determinado a fazer bonito. O primeiro cliente foi seu Antônio, um aposentado que morava no bairro e havia acompanhado toda a reforma do restaurante com curiosidade. Bom dia, meu senhor. Seja muito bem-vindo, disse Sebastião com um sorriso genuíno. Rapaz, que atendimento caloroso. É assim mesmo aqui? É sim, senhor. Aqui todo mundo é tratado como família. Leonardo observava tudo de longe, seu coração acelerado. Cada interação era um teste para ver se a filosofia que haviam treinado realmente funcionaria na prática. Por volta do meio-dia, o movimento aumentou consideravelmente. Havia famílias de classe média, trabalhadores na hora do almoço, estudantes, idosos. A diversidade era exatamente o que Leonardo havia sonhado. Foi então que aconteceu o primeiro verdadeiro teste. Entrou pela porta um homem de aproximadamente 40 anos, visivelmente maltrapilho. Suas roupas estavam sujas, ele cheirava mal e carregava uma sacola plástica com seus pertences.
Alguns clientes olharam com desconforto e Leonardo percebeu que era um momento decisivo. Cláudia se aproximou do homem com naturalidade. Boa tarde. Quantas pessoas? Ah, só eu mesmo. Mas não sei se tenho dinheiro suficiente para comer aqui, disse o homem, hesitante. Não se preocupe com isso agora. Vamos ver nosso cardápio e encontrar algo que caiba no seu orçamento. Que tal aquela mesa ali perto da janela? Leonardo observou com orgulho, enquanto Cláudia conduzia o homem para uma das melhores mesas do restaurante. Alguns clientes murmuraram entre si, mas a maioria parecia curiosa para ver como a situação se desenrolaria. O homem, que disse se chamar José, pediu apenas um prato feito simples. Quando Cláudia trouxe a comida, trouxe também um suco natural de cortesia. Moça, eu não pedi suco, disse José, preocupado com o preço. É por conta da casa. Hoje é nosso primeiro dia, então estamos oferecendo uma bebida para todos os clientes. Leonardo viu os olhos de José se encherem de lágrimas. Era exatamente aquele tipo de momento que ele havia imaginado quando criou o conceito do restaurante. Mas a verdadeira surpresa veio 1 hora depois. Dona Conceição, uma senhora elegante de aproximadamente 70 anos, se aproximou da mesa onde José ainda estava almoçando. Com licença, jovem, disse ela. Posso me sentar aqui com o senhor? José ficou confuso, mas acenou positivamente. Leonardo se aproximou discretamente para ouvir a conversa. Meu nome é Conceição. Estou almoçando sozinha e vi que o senhor também está. Que tal fazermos companhia um para o outro? Mas a senhora tem certeza? Eu não estou bem vestido. Meu jovem, o que importa é o coração da pessoa, não a roupa que ela veste. Meu falecido marido sempre dizia isso. Leonardo teve que se afastar para não deixar que vissem suas lágrimas. Aquilo era mais do que ele havia sonhado. Os próprios clientes estavam abraçando a filosofia do lugar. A conversa entre Dona Conceição e José durou mais de 1 hora. Descobriram que ele havia perdido o emprego há 6 meses, estava morando na rua, mas não havia desistido de procurar trabalho. Ela, por sua vez, contou que estava se sentindo muito sozinha desde que enviuvara. Quando Dona Conceição foi pagar sua conta, pediu para falar com Leonardo. Você é o dono deste lugar? Sou sim, senhora. Quero parabenizá-lo. Há muito tempo eu não via um estabelecimento onde as pessoas são tratadas com tanta dignidade. O que vocês fizeram aqui é especial. Muito obrigado, Dona Conceição. Esse era exatamente nosso objetivo. E posso sugerir uma coisa? Aquele rapaz, o José, parece uma boa pessoa que está passando por dificuldades. Vocês não estariam precisando de ajuda na limpeza ou alguma coisa assim? Leonardo sorriu. A comunidade que ele havia sonhado criar estava se formando naturalmente. No final do primeiro dia, a equipe se reuniu para avaliar como havia sido a experiência. Pessoal, como vocês se sentiram? Perguntou Leonardo. Carlos foi o primeiro a falar. Seu Leonardo. No começo eu estava nervoso, mas depois que vi como as pessoas reagiam bem ao nosso jeito de tratar elas, foi ficando natural. Dona Maria acrescentou. O que mais me chamou a atenção foi ver clientes conversando entre si, pessoas que nunca se viram na vida fazendo amizade. Isso é raro de acontecer. Sebastião, que havia ficado mais tímido durante o dia, finalmente se manifestou. Seu Leonardo, posso contar uma coisa? Hoje um senhor que eu atendi me disse que há anos não se sentia tão bem-vindo em um lugar. Isso mexeu comigo. 2 semanas depois da inauguração, Leonardo recebeu uma ligação que não esperava. Era do gerente do restaurante onde havia sido rejeitado com João Pedro. Senhor Leonardo, aqui é o Roberto, do Sabor Goiano. Gostaria de conversar com o senhor. Leonardo ficou surpreso. Oi, Roberto. Em que posso ajudá-lo? Bom, eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu naquele dia. Eu vi a matéria sobre seu restaurante no jornal e entendi que foi por causa do que passou aqui que o senhor resolveu abrir o Mesa de Todos. Roberto, isso já passou. Não, senhor Leonardo, não passou. O que eu fiz foi errado e desde que li a matéria,
Isso não sai da minha cabeça. O senhor, o senhor aceitaria um convite para almoçar aqui com sua família? Por minha conta, claro. Leonardo ficou em silêncio por um momento. Era uma oportunidade de completar o ciclo, de transformar definitivamente aquela experiência negativa em algo positivo. Roberto, eu aceito sim, mas com uma condição. Qual? Que você venha almoçar no Mesa de Todos primeiro. Quero que você conheça nosso jeito de trabalhar. Uma semana depois, Roberto apareceu no Mesa de Todos. Leonardo fez questão de recebê-lo pessoalmente e apresentá-lo para toda a equipe. Durante o almoço, Roberto observou atentamente como cada cliente era tratado, desde o executivo de terno até o estudante universitário com pouco dinheiro no bolso. Leonardo, disse Roberto ao final da refeição, posso ser sincero? Claro. Quando eu vi vocês naquele dia, eu julguei pela aparência. Pensei que vocês não tinham dinheiro para pagar, que iam dar trabalho. Eu estava completamente errado. Roberto, o importante é que você reconhece isso agora. Todos nós temos preconceitos. O que importa é estar disposto a mudá-los. Roberto assentiu, visivelmente emocionado. Leonardo, posso fazer uma proposta? Gostaria de treinar minha equipe com vocês. Quero que meu restaurante também seja um lugar onde todos se sintam bem-vindos. 6 meses depois da inauguração, o Mesa de Todos havia se tornado mais do que um restaurante. Era um símbolo de transformação social em Goiânia. A história havia se espalhado pelas redes sociais, inspirando outros empresários a repensarem suas práticas de atendimento. José, o homem que havia sido o primeiro verdadeiro teste do restaurante, agora trabalhava na equipe de limpeza e havia conseguido se reerguer. Morava num pequeno apartamento alugado e havia se tornado amigo inseparável de Dona Conceição, que frequentava o restaurante 3 vezes por semana. Seu Leonardo, disse José numa tarde tranquila, posso falar uma coisa? Claro, José. O senhor salvou minha vida, não só me dando trabalho, mas me devolvendo a dignidade. Eu havia esquecido como era ser tratado como gente. Leonardo sentiu um nó na garganta. José, quem me ensinou sobre dignidade foi você. Quando você entrou aqui naquele primeiro dia, com toda a humildade, me mostrou o que realmente importa. Uma tarde, Leonardo estava organizando alguns papéis no escritório do restaurante quando João Pedro chegou da escola, como fazia todas as terças e quintas. Pai, posso te contar uma coisa? Claro, filho. Hoje na escola, um menino novo foi almoçar no refeitório. Ele estava meio sujo, e algumas crianças não quiseram sentar perto dele. Aí eu lembrei do nosso restaurante e fui sentar do lado dele. Leonardo parou o que estava fazendo e olhou para o filho com atenção total. E o que aconteceu? A gente conversou durante todo o almoço. Ele se chama Miguel e acabou de chegar de uma cidade pequena do interior. Os pais dele são muito pobres, mas ele é super inteligente e engraçado. E como você se sentiu? Bem, pai. Igual quando a gente vem aqui no restaurante e vê todo mundo sendo legal com todo mundo. Leonardo abraçou o filho, percebendo que a lição mais importante havia sido aprendida. O projeto do Mesa de Todos não havia apenas criado um espaço de inclusão, havia plantado sementes de empatia que já estavam germinando na próxima geração. No final daquele ano, Leonardo foi convidado para dar uma palestra sobre empreendedorismo social na Universidade Federal de Goiás. O auditório estava lotado de estudantes, empresários e pessoas interessadas em transformação social. Muitos me perguntam qual foi o segredo do sucesso do Mesa de Todos, começou Leonardo. A verdade é que não existe segredo. Existe apenas uma escolha consciente de tratar cada pessoa como gostaríamos de ser tratados. Uma estudante levantou a mão. Senhor Leonardo, como o senhor lida com as críticas de quem acha que seu restaurante é apenas marketing? Leonardo sorriu. Era uma pergunta que já havia ouvido muitas vezes. Sabe, quando você faz algo movido por uma experiência pessoal dolorosa, você não se importa muito com o que os críticos dizem. Toda vez que vejo uma família sendo bem recebida no nosso restaurante, toda vez que vejo um funcionário tratando um cliente com carinho genuíno,
Eu sei que estamos no caminho certo. Outro estudante perguntou: qual conselho o senhor daria para quem quer fazer a diferença na sociedade? Comecem pequeno, mas comecem. Não esperem ter todos os recursos ou o momento perfeito. Às vezes, uma pequena atitude pode gerar uma grande transformação. O Mesa de Todos começou com a dor de um pai que não queria que outros passassem pelo que ele passou. Após a palestra, uma mulher se aproximou de Leonardo. Ela se apresentou como Maria Eduarda, empresária do ramo hoteleiro. Senhor Leonardo, sua história me inspirou. Estou abrindo um hotel e gostaria de implementar a mesma filosofia de inclusão. Seria possível conversarmos? Nos meses seguintes, Leonardo recebeu dezenas de convites similares. Empresários de várias cidades queriam conhecer o modelo do Mesa de Todos para aplicar em seus negócios. Alguns queriam usar a marca, outros apenas a filosofia. Leonardo decidiu criar um projeto maior, o Instituto Mesa de Todos, uma organização que treinaria empresas e organizações sobre práticas inclusivas de atendimento. Mônica, disse ele para a esposa numa noite, você acha que estou sonhando alto demais? Léo, você transformou uma experiência ruim em algo que está mudando a vida de centenas de pessoas. Eu acho que você pode sonhar o quanto quiser. 2 anos após a inauguração, o Mesa de Todos havia se tornado uma referência nacional. Programas de televisão, revistas e blogs falavam sobre o fenômeno de Goiânia. Mais importante que a fama, porém, eram os resultados práticos. Mais de 50 estabelecimentos pelo Brasil haviam adotado políticas similares de inclusão. Numa manhã especial, Leonardo recebeu uma visita inesperada. Era o prefeito de Goiânia, acompanhado de alguns vereadores. Leonardo, viemos aqui para fazer um convite oficial. Gostaríamos que você fosse embaixador da nossa campanha, Goiânia Cidade Acolhedora. Sua história mostra que é possível sim construir uma sociedade mais justa. Leonardo ficou honrado, mas fez uma contraproposal. Aceito, desde que a campanha não seja sobre mim, mas sobre todas as pessoas que fazem a diferença todos os dias. Desde o Sebastião, que recebe cada cliente com um sorriso, até a Dona Conceição, que transformou um momento de almoço em uma lição de humanidade. Na cerimônia de lançamento da campanha, realizada no próprio Mesa de Todos, Leonardo fez um discurso que ficou marcado na memória de todos os presentes. Há 3 anos, meu filho e eu fomos rejeitados em um restaurante por nossa aparência. Naquela hora, eu tinha uma escolha: ficar com raiva e seguir em frente, ou transformar aquela dor em algo positivo. Escolhi a segunda opção. Hoje, quando vejo crianças de diferentes classes sociais brincando juntas aqui no restaurante, quando vejo idosos fazendo novos amigos, quando vejo pessoas encontrando esperança e dignidade, eu sei que fizemos a escolha certa. O Mesa de Todos não é apenas um restaurante. É a prova de que pequenas atitudes podem gerar grandes transformações. É a prova de que quando plantamos amor, colhemos uma comunidade mais forte e unida. Ao final do discurso, João Pedro, agora com 11 anos, se aproximou do pai. Pai, você se lembra daquele dia no restaurante quando eu perguntei por que as pessoas foram ruins com a gente? Lembro sim, filho. Agora eu entendo. Às vezes, as coisas ruins acontecem para a gente poder fazer coisas boas depois. Leonardo olhou para o filho, depois para o restaurante cheio de pessoas de todas as idades, cores e classes sociais compartilhando refeições e histórias. Olhou para sua equipe, que havia se tornado uma verdadeira família. Olhou para Dona Conceição e José, conversando animadamente numa mesa próxima. Naquele momento, Leonardo compreendeu que sua música havia ganhado uma nova dimensão. Não era mais apenas sobre tocar corações através das canções, mas sobre transformar vidas através de ações concretas. O Mesa de Todos havia se tornado muito mais do que um restaurante. Era um símbolo vivo de que é possível construir pontes onde outros constroem muros,
de que é possível plantar esperança onde outros plantam preconceito. E tudo havia começado com um pai que se recusou a aceitar que a intolerância fosse normal, que decidiu transformar uma experiência dolorosa em uma lição de amor para seu filho e para toda uma comunidade. Enquanto observava o movimento alegre do restaurante naquela tarde, Leonardo sorriu. A semente plantada naquele dia difícil havia se tornado uma árvore frondosa, cujos frutos continuariam alimentando gerações futuras com os valores da inclusão, dignidade e amor ao próximo. A história do Mesa de Todos provava que, às vezes, as maiores transformações nascem dos momentos mais difíceis e que um coração disposto a amar pode mudar o mundo, uma refeição por vez.